palavra, doutor Thales Linhares de Azevedo e o professor Juraci Regis de Lucena Júnior. Estão presentes? Desejam usar a palavra? Então, como denunciante, eu creio que pela ordem é interessante que ele apresente os argumentos. Pelo menos é assim nos processos acusatórios, né? Primeiro vem a acusação e depois a defesa. Aqui o tribunal não aplica porque aqui não tem acusação, né? Aqui é um processo de contas, mas em denúncia há essa peculiaridade. Exato. Professor Juraci Regis de Lucena Júnior. Satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado. Vontade, muito obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os nobres conselheiros, o nosso presidente André Carlos, o relator Antônio Cláudio, o conselheiro Antônio Cláudio, o conselheiro Oscar Mamed, o procurador Luciano Farias, representando o Ministério Público de Contas. Acostar também a homenagem aqui ao mês das mulheres, do nosso presidente. Cumprimentar a nossa magnífica reitora, a professora Célia Regina, que está presente aqui no plenário. A professora Ivonildes Fonseca, que é a nossa vice-reitora, também está presente aqui no plenário. Cumprimentar os professores da UEPB, professora Jaqueline, professora Melry, professora Raquel, professor Carlos, professor Lúcio Sarmento, todos aqui acompanhando no plenário. E, como o presidente falou, meu nome é Juraci Regis Lucena, eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba há 20 anos e 8 meses, cheguei lá em 2002, e a nossa universidade ela tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Ela completou agora, 15 de março, 57 anos de existência, desde a sua fundação da Universidade Regional do Nordeste. Foi fundada por uma lei municipal, só tinha um campus lá em Campina Grande, 1966, sonho de muitos visionários que queria que o Estado da Paraíba tivesse uma universidade. Em 1986, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarabira, a FAFIG, foi incorporada ao EPB. Então, 20 anos depois, a Universidade Regional do Nordeste tinha 2 campi apenas. Em 87 veio a estadualização. E a UERN, a Universidade Regional do Nordeste, passou a ser chamada Universidade Estadual da Paraíba, no governo do então governador Tarcísio Miranda Buriti. E depois o campus de Lagoa Seca, a escola Assis Chateaubriand, agrotécnica, passou a ser incorporada também, a escola agrotécnica do Cajueiro, de Catolé do Rocha também. Então, em 1989, a UEPB possuía 4 campi. Em 96, ela foi reconhecida pelo Conselho Nacional da Educação, ela foi reconhecida pelo MEC. Mas naquele mesmo ano, 1996, surgiu a LDB de 96, que dizia, claro, que o magistério superior teria que ser prioritariamente formada por professores, mestres e doutores. Então, a universidade conquista a estadualização, mas a universidade não tinha mestres e doutores. Poderia perder a qualquer momento o seu reconhecimento pelo MEC. Então, foi um novo desafio para a UEPB. Mas a Constituição do Estado da Paraíba tinha solução. Na Constituição do Estado da Paraíba tem dizendo assim, nobres conselheiros, procurador, tem dizendo assim, que para o Estado da Paraíba ter uma universidade, tem requisitos. Um dos requisitos é que precisava ter autonomia científica, didático-pedagógica, administrativa e de gestão financeira. E também tem que ter um plano de cargos e carreira e remuneração para os seus servidores. Em 2004, foi regulamentado isso, com a Lei da Autonomia da Universidade. E eu queria destacar aqui para todos vocês, o que é que diz a Lei da Autonomia da Universidade? Que a receita da UEPB passaria a ser baseado na receita ordinária do Estado. Que a UEPB, a partir de 2005, receberia 3% da receita ordinária do Estado. Foi um marco para a UEPB. A UEPB, com essa lei de autonomia, pôde implantar o seu plano de cargos, carreira e remuneração em 2007. A UEPB pôde fixar doutores, pôde capacitar seus professores. A UEPB conseguiu também criar novos 4 campi. O campus de João Pessoa, o campus de Monteiro, o campus de Patos e, por último, o campus de Araruna. Hoje, a universidade tem 8 campi. Hoje, a universidade tem 55 cursos de graduação. Hoje, a universidade tem 27 programas de pós-graduação, mestrado, doutorado. Tudo por conta da Lei da Autonomia e das progressões funcionais.
Porque antes disso, quem terminava doutorado na UEPB, a professora Célia Gina sabe disso, a professora Lourdes Sarmento, que está aqui, sabe disso, desculpa, esqueci de cumprimentá-la. A professora Lourdes Sarmento tem uma história de luta nessa universidade. Ela sabe disso, que terminava o doutorado, o professor procurava fazer concurso para as federais, para o Instituto Federal, porque o salário não compensava ficar na UEPB. E só conseguiu fixar doutores com um plano de cargos, carreira e remuneração. Com a lei da autonomia. Com a lei da autonomia, procurador, a UEPB teve condições de construir a central de aulas, que custou 24 milhões de reais. A Universidade Estadual da Paraíba, né, passou a ter 8 campos, e para manter esses 8 campos, o que é que nós precisamos? Que a lei da autonomia seja cumprida. Que a lei das progressões funcionais seja cumprida. Porque já começamos a perder professores doutores. Professores já passaram para a UFRN e foram embora. Professor já passou para a UFPE, foi embora. E o que é que acontece? Professores pediram aposentadoria, porque pedindo aposentadoria, a progressão é conseguida. Porque, né, de acordo com a interpretação da reitoria, pode progredir se pedir aposentadoria. Então, nós perdemos muitos professores, perdemos não, né? Muitos colegas professores, por direito, se aposentaram. Então, o que é que está acontecendo? Vamos fazer um recorte de 2019 até 2022. Primeiro mandato do governador João Azevedo. 2019, a UEPB recebeu 3,5% da receita ordinária. 3,5%. 2020, ano da pandemia, a UEPB recebeu 3,5% da receita ordinária. Quando foi em 2021, conselheiro Oscar Mamed, a UEPB recebeu 2,85% da receita ordinária. Lá em 2005, eram 3% quando tinha 4 campos. 4 campi, corrigindo. Lá em 2005, nós não tínhamos nem 100 doutores. Lá em 2005, nós não tínhamos 55 cursos de graduação, nós não tínhamos os 8 campi, nós não tínhamos mestrado, doutorado, praticamente. Então, 2,85% em 2021, se eu fizer um cálculo comparando 2020, 2019, que foi 3,5%, a UEPB perdeu, deixou de receber do governo do Estado, simplesmente 70,2 milhões de reais. Ora, a dívida aí do processo, para cumprir a lei das progressões, é 60 milhões aproximadamente. Só esse valor a menos que a UEPB deixou de receber, já daria para resolver o problema. Mas em 2022, será que melhorou alguma coisa? Não. 2022, o governo do Estado repassou 2,67% da receita ordinária. Ora, 3% em 2005, 2022, com esse tamanho da instituição, 2,67%. Com 28 milhões de uma pseudo-suplementação. Ou seja, o governo do Estado, né, deu uma suplementação, mas mesmo com esses 28 milhões, desculpa, em 2 parcelas de 15 e 13 milhões, 28 milhões corrigindo, a UEPB ainda recebeu só 2,67%. Eu fiz os cálculos. E as pró-reitorias de planejamento, de finanças da universidade, a procuradoria, todo mundo tem esses valores. Está lá na página de transparência da UEPB. 105 milhões a UEPB deixou de receber, relator, em 2022. Porque era para receber 3,5%, pelo menos, recebeu 2,67%. Somando 70,2 milhões, com 105 milhões, 175 milhões a UEPB deixou de receber. Então, eu queria destacar aqui que uma frase muito interessante que eu vi aqui do parecer da procuradora Sheila, da doutora Sheila, né, que a gente tem que apresentar os meios quando a gente quer resolver o problema, quando a gente quer resolver os fins. A universidade está, com esse tamanho que ela está apresentando uma crise financeira sem precedentes. Porque o orçamento de folha de pagamento de 2023 da UEPB é de 303 milhões aproximadamente. Ela está devendo mais de 60 milhões de folha de pagamento. É salário retido. Um professor progrediu, por exemplo, em janeiro de 2022, aqui no plenário tem professores e professoras com essa situação, progrediu em janeiro de 2022, até hoje não recebeu a progressão. 15 meses, gerou um retroativo. Só tem esse retroativo? Não, tem mais 2. Tem retroativo de 2018 e 2019. Tem retroativo de 2020 e 2021. E aí eu queria encerrar minha fala com um tema do STJ,
tema 1075, peguei lá na página do STJ, de 14 de março de 2022, o relator é o desembargador Manuel Oliveira Errázuriz. Ele diz o seguinte, ó: o ato administrativo do órgão que concede a progressão é simples e vinculada. Ou seja, não depende de homologação ou de manifestação de outro órgão. Por exemplo, Secretaria de Administração do Estado, Secretaria de Planejamento, não, é o EPB que tem que implantar e está na lei das progressões funcionais. Então está lá. Outra coisa aqui, ó, não havendo discricionariedade, quando presentes os requisitos legais. Professor, técnico, cumpriu os requisitos, tem que ser implantada. Ah, não tem receita? Sim, mas o Estado não está passando o valor correto. A universidade tem corpo técnico para poder conversar, dialogar com o governo do Estado. Agora, o governo do Estado tem que saber desses números. E aí, nos autos do processo, eu não consegui enxergar nenhum documento da reitoria demonstrando esses valores e que esses valores foram, de certa forma, cobrados do governo do Estado. O que não pode é servidores concursados, direito adquirido, direito subjetivo, deixar de se receber seus valores. E a universidade, tão importante no governo do Estado, tão importante no Estado da Paraíba, tá, com essa dívida, né, sendo, por exemplo, desmontada, perigo de ser desmontada, né, e cumprir suas funções sociais no nosso Estado. Muito obrigado. Agradecemos a participação do professor. Agora passo a palavra a doutor Thales Linhares de Azevedo, que é procurador-geral.